Olá pessoal, nesta aula abordaremos o seguinte tema, a classificação dos micro-organismos. Classificamos os micro-organismos em 4 grupos, bactérias, fungos, vírus e protozoário. As bactérias elas são formadas por células procariontes e unicelulares. Já os fungos são células eucariontes e dividimos em bolores e leveduras. Os bolores eles são formados por inúmeras células, chamamos multicelulares. Já o corpo das leveduras é formado por uma única célula, sendo assim unicelulares. Os vírus, ele é uma estrutura bastante simples e é considerado acelular, ou seja, não é uma célula. E os protozoários, eles são formados por células eucariontes e unicelulares. Agora apresento para vocês imagens da morfologia das bactérias. Como percebemos, existem células arredondadas, com formato também cilíndrico. Algumas possuem os flagelos, como a imagem superior à direita, e outras são aflageladas, ou seja, não possuem flagelos. Os flagelos eles são uma estrutura responsável pela locomoção das bactérias. Nesta imagem, neste slide, apresentamos os bolores. Ao centro nós vemos uma estrutura multicelular, presa, a uma haste, que essa haste denominamos hifas. À esquerda, percebemos inúmeras hifas com as suas células. O conjunto das hifas chamamos micélio. E à direita, a imagem à direita, apresentamos uma visão macroscópica, ou seja, células que se agruparam e a partir daí formaram colônias. E essas colônias elas são possíveis de visualizar a olho nu, E é muito comum observarmos em cascas de frutas, em paredes, em tecidos, enfim. E aqui eu dou exemplo de 4 espécies ou gêneros de bolores. Os bolores eles são Aspergillus niger, Rhizopus, Muco e Penicillium. Outra questão a considerar é que a característica das colônias de bolores tem essa característica de aveludada, cotonosa. Então, ao ver a imagem das colônias, elas têm esse aspecto como fosse um algodão por cima da área. Agora apresento as leveduras, ou seja, o segundo grupo dos fungos. A imagem à esquerda apresentamos as células, são unicelulares, como já foi dito anteriormente, e arredondadas. Percebemos nessas marcas, dessas setas, o brotamento, ou seja, é a produção de um novo ser, porque as leveduras elas respondem por uma reprodução assexuada, ou seja, uma célula se divide em 2 novas células. E aí a gente percebe já o broto, ou seja, o início de uma nova célula de levedura. E como exemplo nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura não patogênica, e a Candida albicans, que é uma levedura patogênica que causa a doença chamada candidíase. À direita, numa placa de Petri, apresentamos as colônias de leveduras e percebemos que a característica dessa colônia é bem diferente de um bolor, ou seja, essa característica ela é mais de um aspecto gelatinoso. Então, a característica das colônias de leveduras tem esse aspecto gelatinoso. E como já foi comentado, colônias é um agrupamento de células que podem ser vistas a olho nu. Nós temos aqui os vírus, São seres muito simples e pequenos e percebemos que temos duas morfologias, À nossa direita, nós percebemos um bacteriófago, onde eles são
vírus que se alimentam de bactérias e percebemos, além da cápsula, né, proteica, nós percebemos uma estrutura que é o pescoço, o colar, a placa basal e as fibras da cauda. Os bacteriófagos, eles entram na célula da bactéria, né, e faz a sua replicação viral. Tá? Já os vírus contaminantes de animais, eles têm a cápsula, apenas a cápsula proteica, e dentro o seu material genético, ou DNA ou RNA. Os protozoários, eles são seres unicelulares, como já foi comentado, e aqui apresento para você duas espécies, né? À esquerda, a ameba, e percebemos a presença na imagem da formação de pseudópodos para justamente englobar a partícula do alimento. E nós temos também à direita a imagem da giardia, né, Giardia lamblia. Esses dois micro-organismos, eles são patogênicos e são responsáveis por transmitir a amebíase e a giardíase. Gostaria de comentar que todas essas características e outras mais serão aprofundadas nos assuntos a seguir. Para finalizar, nós temos algumas imagens onde mostramos alimentos que foram produzidos pela presença dos micro-organismos, ou seja, micro-organismos não patogênicos, que são as bactérias lactobacillus, onde ela transforma o leite em iogurte, né? O fungo bolor penicílio, onde ele produz um sabor diferenciado ao queijo, quando é misturado à massa. O fungo levedura Saccharomyces, onde é capaz de, a partir de uma mistura de trigo, a produção de um pão, ou dos ingredientes de um mosto da cerveja, a produção de cerveja ou vinho. Obrigada.